Antônio, coisa Tudo boa, bom? meu amigo, ter você aqui com a gente. Quer fazer as Essa honras? semana apertou uma saudade de vocês doidos, viu? Ah, Oh, que coisa mais fofa. a A gente gente também, sentiu muita saudade suas também. também. Então, eu vou iniciar fazendo a Tu falou que eu prece. tomei vacina já? Falou, né? Falei. Estou imunizado parcialmente essa semana, graças a Deus. Notícia boa, né? Boa. Fiquei muito feliz. Entrei para esse grupo. Você já foi vacinado, Israel? Olha aí. 5.4, né? Já. E Foz foi bem rápido, eu soube aí que Foz do Iguaçu estava bem rápido, né? Aqui já tá, acho que 23 anos estão vacinando. Poxa. Muito, muito bom. Nossa. Pois eu vou iniciar fazendo a prece, tá bom? Vamos respirar fundo, tranquilizar a nossa mente, agradecer a Deus, primeiramente, pela bênção da vida, pela bênção de estar encarnado, pelas bênçãos que a gente recebe todo dia, todo instante, desde que a gente acorda até quando a gente vai dormir. Que possamos exercitar os valores do espírito, aqueles valores que a gente leva conosco para além da vida. Nos ajuda para que sejamos fortes, sábios, que possamos pensar nas pessoas agora que estão precisando de oração, de paz, de consolo. Abençoa nossa reunião de hoje e que assim seja. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Jesus e Nicodemos, mais uma vez. Se eu não me engano, já é o nosso 11º estudo sobre esse tema. E hoje nós vamos dar continuidade. Semana passada nós vimos 2 mensagens de Emmanuel, né? Foi. E 2 mensagens curtas, mas que deram pano para manga, viu, Antônio? Eu acho que já está, inclusive, depois, se você quiser ver lá no YouTube, porque eu fiz daquela forma que já fica disponível lá. Hoje nós estamos gravando e depois vamos colocar lá no YouTube. Então, eu vou já passar a palavra para o nosso amigo Antônio, para ele ficar à vontade para nos conduzir nesses próximos passos. Então, meu amigo, fique à vontade. O áudio, Antônio. Eu falei, eu vou só compartilhar a tela das anotações, tá certo? Perfeito. Deixa eu ver se essa daqui... Não, não é. Essa daqui... Essa outra aqui eu vou fechar. Salvar. Pronto. Eu vou pegar ela aqui. Eu vou parar a apresentação. Vou compartilhar uma janela. É essa daqui. Pronto. Vai já aparecer com você. Apareceu, né? Sim. Bom, meus irmãos, assim, uma boa noite, um prazer assim estar com vocês novamente, porque realmente isso aí recarrega as nossas baterias espirituais. Eu queria muito pedir nesse instante o amparo da espiritualidade, o amparo do Honório Abreu, do José Damasceno Sobral, da Thelma, do amigo, que eu não sei se ainda está encarnado ou não, Carlos Silveira, que foram pessoas assim tão importantes nessa jornada para que nos inspirem, nos iluminem nos nossos raciocínios de hoje.
Hoje eu vou começar com o 14 e o 15, porque como eles são chaves também, eles são muito grandes, o outro já está feito, certo? O anterior já está todo feito. Mas eu vou começar com esse daqui para ver se dá tempo da gente completar. Senão, se ele ficar pela metade, não vai ser legal, tá certo? Ok, gente? Estão me ouvindo? Ok, perfeito, Antônio. Bom, eu vou pedir muito assim a paciência de vocês e vou pedir muita atenção de vocês, que vocês possam, se quiserem anotar alguma coisa, porque hoje nós vamos ter assim, uma variação muito grande de passagens em função da especificidade do próprio texto, né? E a gente vai precisar ter uma linha de raciocínio para ficar mais claro, tá certo? Então, nós temos aqui esses dois versos, o 14 e o 15, né? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário ser levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crê tenha a vida eterna. E eu comecei colocando que nós poderíamos fazer um desdobramento destes versos em 4 partes, quais sejam. E como Moisés levantou a serpente no deserto, que nós temos Moisés, o levantar a serpente no deserto, assim é necessário ser levantado o Filho do Homem, nós temos 3 coisas interessantes para poder ver, a fim de que todo aquele que crê tenha a vida eterna. Então nós temos 4 partes nesses 2 versos que dão, vou usar o termo que o Ismael usou agora há pouco, muito pano para as mangas, né? Então nós vamos tentar como essa passagem, segundo João, ele relata um diálogo do Cristo, e como Cristo faz menção a uma outra passagem, então essa passagem ela deve ter uma riqueza simbólica muito importante para que Jesus, segundo João, fizesse referência a ela. Por isso que nós vamos ter que buscar essa passagem e tentar ver por que Jesus fez essa comparação, né? Para que a gente pudesse entender direitinho, de uma forma melhor, esses 2 versos, né? Então, esta passagem aqui da serpente no deserto, ela consta em Números 21, de 1 a 9. Tá? Nós não vamos entrar nos detalhes históricos da passagem, porque o que nos interessa aqui, tudo que nós vamos falar, sempre é focalizando aqui a serpente. Sempre nós vamos focalizar a questão da serpente, né? Então não vamos entrar no aspecto histórico dessa perícope, que também daria para conversar e muito sobre ela. Então começamos dizendo o seguinte, né? Que o rei de Arad, o cananeu, que habitava o Negueb, soube que Israel vinha pelo caminho de Atarim. Atacou a Israel e fez prisioneiros dentre eles. Então esse rei Arad atacou Israel e aprisionou israelenses, hebreus. Israel fez então o seguinte voto a Yahvé: se entregares este povo em meu poder, consagrarei suas cidades ao anátema, à submissão, à destruição, à conquista, à escravidão. Né? Yahvé ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus em seu poder. Consagraram-nos ao anátema, eles e suas cidades. Deu-se a este lugar o nome de Ormá, né? Que é conquistado, que é submetido. Né? Muito bem. Então, depois desse evento, partiram da montanha de Or pelo caminho do mar de Suf para contornarem a terra de Edom. No caminho, o povo perdeu a paciência. Falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito
para morrermos neste deserto? Pois não há nem pão, nem água. Estamos enfastiados deste alimento de penúria. Esclareça-se que este alimento de penúria que ele fala, eles se referem também ao maná dos céus, né? O povo era alimentado pelo maná, e depois nós vamos ver o que é o significado do maná, como é que isso acontecia, mas como nós não vamos interpretar essa perícope, nós não vamos dizer o que é, vamos só mencionar que ele também se refere aqui ao maná. Né? O maná é enviado por Deus, e eles achavam que aquilo não lhes dava, como se diz aqui no Ceará, substância. Né? Então Yahvé, por causa dessa reclamação, né, enviou contra o povo serpentes abrasadoras, cuja mordedura fez perecer muita gente em Israel. Veio o povo dizer a Moisés: pecamos ao falarmos contra Yahvé e contra ti. Intercede junto de Yahvé para que afaste de nós estas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo. E Yahvé respondeu-lhe: faze uma serpente abrasadora e coloca-a em uma haste. Todo aquele que for mordido e a contemplar viverá. Moisés, portanto, fez uma serpente de bronze e a colocou em uma haste. Se alguém era mordido por uma serpente, contemplava a serpente de bronze e vivia. Então, esta é a passagem a que Jesus muito provavelmente se refere, pelo menos todos os historiadores falam isso, porque é a única passagem em que se tem de que Moisés ergueu a serpente no deserto. Ok? Entendido isso aí? Muito bem. Entendido. Perfeito. Então, essa é a passagem. Bom, por que nós dizemos que é uma passagem que ela tem uma simbologia, né? Vamos aqui começar a ver. Sempre é bom a gente lembrar aquilo que a gente já viu algumas vezes. Para aquelas pessoas que são novas aqui, nós vamos repetir alguns trechinhos, né, do porquê que se encara assim. Então, vamos trazer aquela parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu só estou trazendo aqui novamente porque algumas pessoas que são novas, que chegam, precisam entender isso. Que a razão disso o quê? Desse desentendimento que existe em relação às escrituras, é isso que Kardec está se referindo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, a razão disso está, em grande parte, na dificuldade que apresenta a leitura do Evangelho, ininteligível para grande número de pessoas, a forma alegórica e o misticismo intencional da linguagem. Olha a visão de Kardec. A forma alegórica e o misticismo intencional da linguagem fazem com que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, sem as entender, isto é, sem proveito. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que nos faculte compreender o seu verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo e ele continua. Nós já vimos essa passagem antes, mas nós estamos repetindo-a, e vamos repetir um de Emmanuel para aquelas pessoas que estão novas aqui. E Emmanuel, na questão 267 do Consolador, responde a seguinte pergunta: qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem? Resposta de Emmanuel: no quadro de valores da educação religiosa na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como a pedra angular ou como a fonte máter da revelação divina. Olha que resposta interessante, né?
Então, tanto Kardec como Emmanuel concordam plenamente falando sobre esta simbologia que existe em torno do Velho Testamento e que ele é a pedra angular da revelação de tudo o que se sucedeu depois. Por isso que é importante nós buscarmos entender essas referências para entendermos o Novo Testamento. Tá? Em A Caminho da Luz, ele ainda vai dizer: é por isso que, a par do Evangelho, está o Testamento tocado, o Velho Testamento tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Então, esse é um fundamento do porquê que nós vamos buscar o Velho Testamento, principalmente porque nessa passagem Jesus é quem colocou. Uma coisa interessante é que esse episódio citado no livro de Números, né, ao qual provavelmente Jesus se refere, naturalmente ele está, sim, cheio de simbolismo que precisa ser interpretado, já que o próprio mestre é quem faz a ligação deste episódio com o diálogo que ele está tendo com Nicodemos. Muito bem. Façamos, então, aqui algumas conjecturas sobre essa passagem. Né? Nós já lemos a passagem ali em cima. Esse material, essas anotações, gente, assim que a gente terminar, eu já mando já vou postar tudo aqui no grupo para que seja de acesso comum a todos, né? Então vamos fazer aqui algumas conjecturas sobre essa passagem do livro Números. Primeira delas: há uma proporcionalidade entre a falta cometida pelos hebreus e o castigo infligido? Nós chegamos à conclusão que não. Não há uma proporcionalidade. O castigo ele é muito maior do que simplesmente a reclamação de um povo. Né? Então não há uma proporcionalidade para isso, para entendermos que aquilo seria Yahvé. Se era para salvar, por que Yahvé simplesmente não retirou as serpentes do meio do povo? Não era muito mais simples ter retirado as serpentes? Por que isso não foi feito? São apenas conjecturas, né? Uma outra. Por que Yahvé permitiu que as serpentes continuassem a picar as pessoas, permanecendo no meio delas? Por que houve essa permissão? Né? Por que Moisés fez uma serpente de bronze, se isto não lhe foi pedido especificamente? Se vocês forem lembrar do texto lá atrás, Yahvé diz para Moisés: faze uma serpente abrasadora e pendura numa haste. Mas ele não pediu uma serpente de bronze. Por que Moisés escolheu uma serpente justamente de bronze? E aí nós vamos desenvolver algumas explicações sobre essas conjecturas, né? Principalmente aquelas que envolvem a figura da serpente. Por que a recomendação de fazer uma serpente abrasadora e erguê-la em uma haste, se as antigas escrituras rechaçavam a idolatria? A lei, a Torá, a lei mosaica, um dos pontos principais dela é combater a idolatria. Por que Yahvé recomenda exatamente fazer uma serpente abrasadora e pendurar para que as pessoas que fossem picadas pudessem contemplar se o povo tinha uma cultura fortíssima contra a idolatria? Porque somente os picados salvariam as suas vidas. Os demais já estariam salvos? Todos não estavam expostos ao mesmo perigo? Todos não se queixaram? As picadas não eram acidentais? Então nós estamos trazendo aqui algumas conjecturas, né, para que a gente possa verificar que essa passagem, ela realmente está coroada de um simbolismo, porque caso contrário ela não tem lógica, ela não se sustenta, né? Qual é a diferença ou a ligação entre a salvação da vida física e a salvação da alma? Vocês podem perguntar, o que essa pergunta quer dizer? Essa pergunta nós vamos deixar para responder num fechamento lá na frente. Né? Qual é a ligação que existe entre a salvação da vida física e a salvação da alma? Qual é a função e o simbolismo da serpente nessa passagem? É aí onde está o coração de tudo onde nós queremos chegar. Porque esta
esse episódio que Jesus, segundo João, chama a atenção. Então, qual é a função? Qual é o simbolismo da serpente nessa passagem? E aí, para que nós pudéssemos começar a divagar um pouco, a raciocinar em torno disso, nós vamos trazer aqui algumas informações para dividir com vocês, e os amigos e irmãos sintam-se à vontade para interromper a qualquer momento, né? Isso aqui é fruto de algumas pesquisas, de algumas anotações, que eu achei bastante pertinentes. Uma coisa interessante, pois não? Já que você deu o gancho, né, nessa segunda pergunta que você fez, a segunda indagação, cadê? A segunda é essa, se era para salvar... É isso daí. Se era para salvar, porque Yahvé simplesmente não retirou as serpentes do meio do povo. Então, certamente você vai discutir isso, mas o que eu pensei a respeito disso não teria esforço vindo da parte das pessoas se eles simplesmente tirassem as serpentes, né? Então, tem uma questão deles desenvolverem a fé, fazer um trabalho interior, né? Um trabalho que envolve um esforço deles. Perfeito. Muito bem. Então, vamos caminhar dentro desses raciocínios para que a gente possa ver, não é? Então, a palavra bronze ou cobre em hebraico é nehoshet. Está aí a palavra em hebraico, nehoshet. E vem da raiz nahash, que quer dizer serpente. Os estudos rabínicos, estudos de alguns livros que nós temos aqui, de rabínicos messiânicos, né, da antiguidade, apontaram que a palavra nahash, no caso serpente, e Mexia, ou Machia, que quer dizer Messias, tem o mesmo valor numérico. Olha que interessante, né? Mas o que isso tem a ver, Antônio Castro? Eu estou colocando informação para o grupo, né? Esses estudos rabínicos mostraram que tanto a palavra Nahash, serpente, como Machia, que quer dizer Messias, elas têm o mesmo valor numérico, né? Nós temos aqui a palavra Nahash, onde você tem o número, tá certo? Shin, a letra Shin, que vale 300, a letra Het, que vale 8, e você tem a letra Nun, que vale 50, 358. E você tem a palavra Machia, onde você tem aí o Mem, que vale 40, tá certo? Você tem o Shin, que vale 300, você tem o Yod, que vale 10, e o Het, novamente, que vale 8. Portanto, as duas somam 358. E o que isso tem a ver? Porque no hebraico, cada letra, ela tem, a gente sabe, possui um valor numérico e ela representa 3 elementos. E a relação das letras está ligada às forças criadoras do universo. Então, existe toda uma concepção em torno das letras do alfabeto hebraico. Então, esses rabinos messiânicos fizeram a ligação da Nahash com Machia, tá? E aí você já pode estar fazendo as ilações, cada uma sua, né? E Moisés, né? Ele era um profundo conhecedor da ciência hebraica. Aí a pergunta que eu faço, será que Moisés, conhecendo isso, Moisés que simboliza, que personifica a primeira revelação, ele está fazendo alguma antecipação à alusão a Jesus, que é a segunda revelação? Mas, Antônio, por que você está dizendo isso? Tá certo? Vamos acompanhar um pouco aqui na frente, porque existe a ligação numérica da Nahash com Machia. Mas existe uma outra curiosidade em torno disso. Que curiosidade é essa? A letra hebraica Tav tem significado de um sinal, uma impressão, um código. E era representada na antiga escrita paleo-hebraica da seguinte forma. Essa era a forma como a letra Tav, na antiga expressão paleo-hebraica, era apresentada. Então, ela lembra muito aqui o formato de uma cruz.
Então, nós temos a palavra Nahash, serpente. Vocês estão vendo aqui as letras que a compõem, né? Nós temos a palavra Nehoshet, que é bronze. E vocês estão vendo que a palavra serpente aqui, ela é exatamente as 3 primeiras letras da palavra bronze. Que quando você une no final da palavra bronze, no final da palavra serpente, a letra Tav, que era representada por uma cruz, ela se transforma em bronze. Portanto, nós temos a Nahash Nehoshet, ou seja, serpente de bronze, que depois também é conhecida como Nehushtan, né? Mas isso lá na época de Ezequias, nós não vamos entrar nessa questão agora. E aí nós temos a Nahash Nehoshet, serpente de bronze. Ora, quando a letra Tav ela é acrescentada ao final da palavra serpente, se transforma em bronze. A cruz forma o metal. O bronze simboliza o juízo de Deus. Essa frase é de Champlin, né? A bronze simboliza o juízo de Deus. Olha que interessante. Quando eu junto a cruz, a simbologia antiga da cruz, no final da serpente, eu transformo isso aqui em bronze. Olha que aspecto interessante. Uma outra coisa interessante na letra Tav é que ela é a última letra do alfabeto hebraico, é a 22ª letra. E ela significa o quê? Verdade, sinal, vida ou morte. O Talmud, ele declara que a letra Tav, isso está no Talmud, que a letra Tav, ela representa a palavra Emet, que quer dizer verdade. Vocês estão vendo que a última letra da palavra Emet é exatamente o Tav, e a primeira letra é o Aleph. O motivo para Emet ser representado pela sua última letra Tav e não pela primeira Aleph é que a essência da verdade, segundo os rabínicos, é determinada pelo fim de uma jornada ou passagem, e não pelo início. Olha que coisa interessante. Não é interessante isso, não é? Por isso que essa palavra ela é representada assim, essa letra tem uma importância tão grande no alfabeto hebraico, a ponto de o Tav simboliza a Torá. Às vezes o Tav, quando você coloca o Tav, ele simboliza a Torá como um todo. Ou seja, a revelação, o ensino divino, a verdade. Só essa parte aqui, essa curiosidade que nós acabamos de colocar, ela já abre assim, um leque para a gente enorme de indagações que nós podemos fazer do porquê que Moisés escolheu fazer uma serpente de bronze, né? Mas isso nós estamos colocando apenas para poder ilustrar. Embora existam, né, múltiplas interpretações da serpente na Bíblia, a maioria delas é negativa e está associada à maldade, ao engano, ao perigo, à vergonha, à tentação, à humilhação e pecado, ou características próprias do diabo. No entanto, existem outros em que o animal é reverenciado e recebe um significado de redenção. Em alguns outros países tinham até deuses no formato de cobra, como, por exemplo, com cabeça de cobra, o Egito, né? Mas existem os dois papéis de serpente, né? E tanto é que esse símbolo que todo mundo conhece, né, que é o símbolo da medicina, que é o famoso bastão de Asclépio ou de Esculápio, né? Não vou explicar o que a mitologia fala, porque quem quiser procura na mitologia, que vai explicar como é que surgiu toda essa questão, essa lenda, né? Mas o fato é que o Asclépio ele praticava medicina na Grécia, né? Conforme está registrada lá na obra Ilíada de Homero, e de repente ele se tornou assim adorado pelos gregos como um deus da cura, né? E havia-se uma ligação muito grande entre as escolas médicas e os templos que eram chamados de Asclépia ou Asclepion, né? E predominava uma crença naquela época que os doentes eles seriam curados se dormissem nos Asclépias ou nos Asclepion, né? Então eram oferecidos assim sacrifícios ao deus,
E os doentes eram tratados pelos sacerdotes, que eram chamados asclepidae, ou seja, eles guardavam o segredo da cura. E as cobras eram mantidas nos templos, nos hospitais. Aí eu não vou contar, mas por que a representação é essa? Quem quiser ler a história, senão a gente vai perder muito tempo aqui. O fato é que essa simbologia é a simbologia da medicina, né? E que a serpente aqui simboliza a cura. Alguns autores ainda chegam a dizer que essa simbologia é exatamente a haste, o cajado e a serpente de bronze de Moisés, né? Que simbolizava a cura da mordida, da morte das serpentes abrasadoras no deserto. Mas isso é uma outra questão. Eu estou apenas trazendo essa curiosidade para ilustrar os dois papéis da serpente ao longo da história, né? Não confundir, tá certo, o bastão aí de Asclépio com o caduceu de Hermes, que é aquele que tem as duas serpentes, que é uma outra história, então é bom não confundir, tá? Eu trouxe isso apenas para ilustrar e vamos fundamentar esses dois papéis da serpente, né? Então a serpente, ela tem essa dualidade, uma positiva e uma negativa. A positiva pode significar a cura, o renascimento, a inteligência, a moral, o conhecimento, etc. E negativa, tudo aquilo que nós já vimos, né? O mal, o inferno, o Satanás, a tentação, a morte, a falsidade, etc, 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 né? Então nós vimos que o símbolo serpente possui essa dualidade interpretativa, né? Uma positiva e uma negativa. Muito bem. Mas, já que nós mexemos aqui em números, e nós estamos falando em serpente, nós temos que lembrar de uma outra coisa. Que outra coisa que nós temos que lembrar? Nós temos que lembrar que o livro Números, né, que é Bemidbar, né, é o quarto livro da Torá. E o livro Gênesis, né, que é o Bereshit, é o primeiro livro da Torá. Nós estamos lendo uma passagem do livro Números. Mas existe uma outra serpente famosa que deu origem aonde? Lá no livro Gênesis. Então não há como nós apenas entendermos essa serpente aqui de Números se nós não formos lá para a origem de como começou isso no livro Gênesis. Então nós temos que ir para o livro Gênesis agora, para que a gente possa depois vir do livro Gênesis, voltar para Moisés e de Moisés voltar para João, para que a gente possa entender qual é a ligação de todas essas passagens, né? Quando nós vamos aqui para o livro Gênesis, e aqui vem o belo quadro, né? um dos belos painéis pintados pelo grande artista Miguel Ângelo, né? Lá no teto da Capela Sistina, na Itália, né? Onde também pintou lá Rafael, Botticelli e outros mais, né? Então, nós pegamos o quadro exatamente que mostra o quê? A serpente no Jardim do Éden, dando o quê? A maçã para Eva e Adão. Depois a cena da expulsão dos dois do paraíso, né? Muito bem. O que é que a Bíblia de Jerusalém aqui nos diz, né? Nós estamos pegando aqui alguns trechos do capítulo 2, né, e do capítulo 3. Eu gostaria, assim, de pedir assim, a atenção, mais uma vez, de vocês. Como eu falei, hoje nós estamos trazendo muitas referências, mas a gente precisa entender a origem dessa serpente, porque senão vai ficar uma coisa meio quebrada, né? Então, o trecho é: Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus ele o criou. O negrito e o sublinhado é nosso, tá? Homem e mulher ele os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, não esqueçam disso, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus tinha feito.
ela disse à mulher: então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher: não morrereis. Mas Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão. Repetindo, mas Deus sabe que, no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. Prestem bem atenção nesse verso 5. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu-o também a seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então, abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Eles ouviram o passo de Yahvé Deus que passeava no jardim à brisa do dia. E o homem e sua mulher se esconderam da presença de Yahvé Deus entre as árvores do jardim. E Yahvé Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? Disse ele. E ele respondeu, ouvi teu passo no jardim, respondeu o homem. Tive medo porque estou nu e me escondi. Ele, Yahvé, retornou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? O homem respondeu: a mulher que puseste junto de mim me deu da árvore, e eu comi. Yahvé, Deus, disse à mulher: que fizeste? E a mulher respondeu: a serpente me seduziu e eu comi. Então Yahvé, Deus, disse à serpente: por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre teu ventre e comerás poeira todos os dias de tua vida. Porém hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem, que algumas Bíblias traduzem como semente, e a linhagem semente dela. Ela, a semente, te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. À mulher ele disse: multiplicarei as dores de tuas gravidezes. Da dor darás à luz filhos. Teu desejo te impelirá ao teu marido, e ele te dominará. Bom, essa é a passagem de Gênesis, Eu não sei vocês, mas quando eu leio, eu já me coço todinho, porque isso aqui dá para a gente viajar aqui até dizer chega, Mas nós não vamos fazer isso, Mas nós não vamos fazer isso aqui, porque o nosso foco é a serpente. Nosso foco é a serpente, tá? Nós já temos muitas pistas para a serpente aqui, Mas também temos que fazer algumas conjecturas sobre isso, para que a gente possa sustentar a tese de que isso aqui é uma simbologia. Do mesmo jeito que nós fizemos conjecturas lá na passagem de Números, nós vamos nos permitir fazer também aqui nessa passagem de Gênesis. Exemplo: como Eva e Adão poderiam ter noção do que seria a morte, morrer, se foram os primeiros humanos a serem criados e nunca haviam passado por essa experiência antes? Porque ali fala que iriam morrer. Como é que eles não podiam saber? Eles não foram os primeiros seres da criação? Como é que eles podiam saber o que era a morte se eles nunca tinham passado por essa experiência antes? Se eles foram criados naqueles dias? Então, já é uma coisa que fica, Segundo, como é que Elohim pode ter dito crescer e multiplicar se eles não sabiam que era sexo? Como é que cresce e multiplica se eles não tinham esse pensamento de sexo ainda? Uma outra conjectura: como é que Eva saberia o que viria a ser discernimento se ela não tinha? Outra indagação:
Como Eva e Adão saberiam o que é desejo, sexo, pudor, se não haviam passado por essa experiência antes? E Yahvé sendo onipresente e onisciente, por que ele perguntou onde é que Adão estava? Yahvé não é onisciente e onipresente, por que ele perguntou onde é que Adão estava enquanto ele caminhava a pé pelo paraíso entre as árvores, né? Como pode a mulher ter noção do aumento das dores de suas gravidezes se ela nunca tinha ficado grávida antes? Por isso aconteceu, não tinha nascido Abel e Caim, nem eles tinham tido relação sexual, ela nunca tinha ficado grávida. Então como é que ela podia saber o que é a dor da gravidez, né? Qual é a semente da mulher? Eu deixei uma pergunta solta lá em Moisés, e vou deixar uma pergunta solta aqui também, que é essa: qual é a semente da mulher? Né? E aí, são essas conjecturas que nós fazemos aqui. Essas conjecturas nos fazem ver claramente que nós estamos tratando de uma simbologia, porque caso contrário ela não tem lógica, né? E nós só estamos trazendo algumas, né? Teria muito mais coisa para perguntar. Então nós estamos falando de uma simbologia, né? E nós aqui não vamos decifrar toda a simbologia, mas nós temos que focar na figura da serpente, porque é a serpente que está mencionada em João, né? Antônio, e agora, pois não? Só um comentário para quem quiser, enfim, ler sobre o assunto, tratar da simbologia de uma maneira mais profunda, em geral, sobre essa passagem. Tem uma análise, né, fantástica do Kardec no livro da Gênese, né, no livro A Gênese, que aí é bem completa. Eu e Larissa, inclusive, a gente está estudando essa parte justamente no nosso Evangelho, né? Isso. E é bem interessante. Fica só esse registro aqui, como está gravado, né? E também para todos aí que estão assistindo. E quem quiser pode consultar esse texto também. Mas realmente é importante, Antônio, a gente focar, né, nesse símbolo da serpente, né? Tem muita coisa interessante. Tem tanta coisa na passagem que daria certamente para a gente passar nessa passagem da Gênesis aí um bom tempo. Verdade. Inclusive, eu trouxe alguns trechos dela para cá, viu? Porque agora nós trouxemos vários textos e nós gostaríamos de compartilhar esses textos para que a gente possa fundamentar essa questão da serpente. Apesar que o texto ele vai falar de alguma coisa do paraíso, do Éden, mas, repito, o nosso foco é a serpente, ok? Então, nós começamos com a Gênese do Allan Kardec, quando ele diz que Deus somente quer o bem, só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo, negrito nosso, eu já estou dando as pistas, várias pistas para a gente chegar lá, né? E tendo ao mesmo tempo o livre-arbítrio, olha o que Larissa mencionou ali atrás, e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira, né? Só essa passagem aqui, a gente já vê um resumo do texto da Gênesis que a gente leu, né? A lei divina, o que Deus colocou, o que Deus disse que podia e não podia, tá certo? O livre-arbítrio, o direito de escolher ou não, quando a serpente ofereceu, tá certo? Então, Kardec aqui já faz um resumo assim, muito claro daquilo que a gente já viu ali em Gênesis. Mas já tem no livro Gênesis, né? Nós temos mais aqui questões muito interessantes, onde ele vai dizer que a árvore, como árvore da vida, é o emblema da vida espiritual. Essa é a interpretação de Kardec, né? Como a árvore da ciência é o da consciência do bem e do mal, que o homem adquire pelo desenvolvimento da sua inteligência e do livre-arbítrio, em virtude do qual ele escolhe entre um e outro. Assinala o ponto em que a alma do homem, deixando de ser guiada unicamente pelos instintos, toma posse da sua liberdade e incorre na responsabilidade dos seus atos. Esse parágrafo de Kardec é de uma profundidade enorme, viu, gente? O fruto da árvore
simboliza o objeto dos desejos materiais do homem. É a alegoria da cobiça e da concupiscência. Resume, numa figura única, os motivos de arrastamento ao mal. O comer é sucumbir à tentação. A árvore se ergue no meio do jardim de delícias para mostrar que a sedução está no seio mesmo dos prazeres e para lembrar que, se o homem der preponderância aos gozos materiais, prender-se-á à terra e se afastará do seu destino espiritual. 2 parágrafos brilhantes de uma interpretação de Kardec sobre esta passagem. Ainda na Gênesis ele vai colocar que a serpente está longe de ser considerada hoje como tipo de astúcia. Ela entra aqui mais pela sua forma do que pelo seu caráter, como alusão à perfídia dos maus conselhos, que se insinuam como a serpente e da qual, por essa razão, muitas vezes o homem nem desconfia. Aliás, se a serpente, por haver enganado a mulher, é que foi condenada a rastejar, dever-se-á deduzir que antes esse animal tinha pernas. Mas, nesse caso, já não era serpente. Por que, então, impor à fé ingênua e crédula das crianças como verdades, alegorias tão evidentes e que, falseando o julgamento delas, faz que mais tarde venham a considerar a Bíblia como uma colcha de fábulas absurdas? Além disso, deve-se notar que o termo hebreu nahash, traduzido por serpente, vem da raiz nahash, que significa, aqui ele escreveu a mesma coisa, aqui eu estou reproduzindo conforme o livro da Gênesis, tá? Mas o termo a pronúncia é essa, mas o termo em hebreu é outro, tá? Conforme eu mostrei lá atrás. Vem da raiz nahash, que significa fazer encantamentos, adivinhar as coisas ocultas, podendo, pois, significar encantador, adivinho. Com esta acepção, ele é encontrado na própria Gênesis, aí dá as referências, a propósito da taça que José mandou esconder no saco de Benjamim. A taça que roubaste é a mesma em que o meu senhor bebe, e de que se serve para adivinhar, nahash. Ignoras que não há quem me iguale na ciência de adivinhar, nahash? No livro Números 23. Não há encantamentos, nahash, em Jacó, nem adivinhos em Israel. Em consequência, a palavra nahash tomou também a significação de serpente, réptil, que os encantadores tinham a pretensão de encantar ou de que se serviam em seus encantamentos. E vem um texto aqui do professor Huberto Roden, né, que para mim é primoroso e que para mim ele fecha bastante a função da serpente em Gênesis, que é em cima disso daqui, de outras concepções, nós vamos trazer de Gênesis para Moisés. O que é que ele nos diz? Que a história da humanidade começou propriamente com o despontar da inteligência simbolizada pela serpente. Verdade é que, antes dessa alvorada intelectual, já existia o homem, mas apenas em estado potencial, embrionário. Naqueles tempos remotos, Lúcifer era ainda considerado como precursor do Logos, como vemos na obra de Orígenes, do 2º século da nossa era. Nesse tempo, Lúcifer não era simplesmente Satanás, o diabo. Lúcifer era a serpente, o intelecto virgem, não antirracional, não satanizado, não diabólico. Lúcifer era a força que conduziu o homem do Éden, das trevas da inconsciência, para a luz crepuscular da consciência individual intelectual. Importantíssima essa colocação. A culpa
ou o pecado de Lúcifer, não era um pecado no sentido de hoje. Lúcifer, como diz a própria palavra, era o porta-luz, aquela faculdade do homem que o tirou das trevas do inconsciente e o levou à semiluz do consciente. Lúcifer, a serpente, é, pois, a egoconsciência personal do homem pós-edênico. Vou repetir. Lúcifer, ele é a serpente, tá certo? A serpente, ele é a egoconsciência. Né? Esse é uma das justificativas que nós usamos muito, né? Eu acho que a gente resume bastante o que foi colocado por Kardec e pelos outros autores, né? O Logos, o Cristo, é a razão, a consciência cósmica. Esse é um pequeno trecho, né, do professor Huberto Roden, que está na obra Filosofia Cósmica do Evangelho. Muito, muito interessante. Então, aqui nós vemos já um resumo. O que é que nós temos mais falando sobre essa dualidade? Que, portanto, a serpente, ela pode significar aqui a egoconsciência, o discernimento, o conhecimento, a moral, etc. Mas também como a tentação, a desobediência, a concupiscência, a ilusão, etc. Então nós temos essa dualidade do papel da serpente. E aí nós vamos para o nosso Livro dos Espíritos. Que definição se pode dar da moral? Aqui nós dissemos que a serpente pode ser, aqui significar também a moral. Qual é a definição de moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Olha que interessante. Olha a ligação que existe entre todos esses textos, né? Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 630, ele vai nos colocar o seguinte. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Portanto, a causa do mal não está, a causa do bem está dentro do homem, mas a causa do mal não está dentro do homem. Mas no momento em que ele se esclarece, que ele adquire o discernimento, que ele faz a sua escolha, e através de uma influência externa, como foi a questão da serpente, ele faz a escolha que infringe uma lei, ele instala o mal dentro dele. Olha que concepção muito interessante essa. Né? Pergunta 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim. Quando crê em Deus. Guarda essa resposta. Quando crê em Deus. Quando crê em Deus. Guardem isso lá para frente. E o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. E na pergunta 907, ele vai dizer o seguinte: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Ele vai responder: não. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Olhem que trecho de uma filosofia riquíssima. E aí vem o comentário de Kardec sobre isso. Né? Aqui nós estamos sendo mais maçãs, porque a gente quer fundamentar bem essa questão da figura da serpente. E é bem interessante que a gente entenda essa origem, porque vai ficar mais fácil compreender o fechamento lá na frente. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Se o homem, porém, em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem,
contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, assim, um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão, propriamente dita, é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. E todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Aí, nós vamos pegar agora alguns trechos de Joana de Ângeles, muito interessantes, quando ela vai dizer que o sentido profundo da existência humana é a busca do significado, a planificação, a imago Dei. Imago Dei, em latim, vocês sabem o que significa, A substância divina que orienta a existência e dignifica-a. Por essa razão, a experiência interior torna-se de relevante significado, sem a qual todas as realizações externas perdem significação porque passam a ser possuídas sem atender às exigências emocionais que, não resolvidas, desencadeiam o vazio existencial. Nessa viagem interna, que pode ser comparada a uma aventura interior, olha a viagem dos hebreus aí, a consciência amplia-se ao infinito, portanto, indo muito mais além dos limites habituais adstritos aos desejos do ter e do prazer. Está na obra Em Busca da Verdade. E ainda temos algumas colocações bem interessantes. Mas Kardec vai nos dizer, ainda falando sobre isso, que sendo o instinto o guia e sendo as paixões as molas da alma, no período inicial do seu desenvolvimento, por vezes se confundem seus efeitos. Há, entretanto, entre esses dois princípios, diferenças que é preciso considerar. O instinto é guia seguro, sempre bom. Pode, depois de certo tempo, tornar-se inútil, porém nunca prejudicial. Enfraquece-se pela predominância da inteligência. As paixões, nas primeiras idades da alma, têm, de comum com o instinto, o fato de serem as criaturas solicitadas por uma força igualmente inconsciente. São úteis essas paixões como estimulante até a eclosão do senso moral. Até o aparecimento da serpente aí, que de um ser passivo faz que nasça um ser racional. Nesse momento, tornam-se não só inúteis, mas prejudiciais ao progresso do espírito, cuja desmaterialização retardam. Abrandam-se com o desenvolvimento da razão. Todos esses trechos, eles têm muita ligação com esse papel da serpente. E para finalizar mais dois textos aqui para falar sobre isso, vamos ao Livro dos Espíritos. Ele pergunta, como é que podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, estamos falando de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio qualquer, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Olha a resposta. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Vocês entenderam porque nós dissemos que a serpente lá também simboliza a ego-consciência? Olha essa resposta, Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade.
a maçã oferecida pela serpente para Eva, né? É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Olha como isso aqui fecha de uma forma muito brilhante aquele papel, a consciência do bem e do mal, e o papel da serpente lá no Jardim do Éden, né? E Joana de Ângeles vem nos brindar também com esse seguinte ensinamento. Desde quando a razão e a consciência começaram a desenvolver-se no ser humano, a dicotomia do bem e do mal se apresentou de maneira conflitiva. Não foi isso que aconteceu? Depois que eles comeram, que notaram que estavam nus, né, a partir daquele momento, essa dicotomia começou a se apresentar. Notaram que estavam nus, sentiram vergonha de Yahvé, colocaram folhas de figueira, se esconderam. Né? Então, olha que interessante essa colocação de Joana. Antes, no período de vivência, no mitológico Jardim do Éden, a inocência não pôde identificar o que significava o bem, o que representava o mal, em razão do estado paradisíaco de total ignorância moral, que foi derrubar essa ignorância pela serpente. Né? Então nós estamos vendo como esses textos são interessantes. Eu acho que tem mais um? Não. Então nós vimos como esses textos aqui são interessantes para mostrar qual é realmente o papel que a serpente exerce lá. Portanto, nós vemos que essa dicotomia ela está presente dentro do espírito humano. E nós vamos lá na frente, a própria Joana de Ângeles falando isso. Dentro de todos nós existem essas duas coisas. Então, a serpente ela simboliza esses dois papéis dentro de nós mesmos. Né? Agora que nós vimos o que essa serpente simboliza no Jardim do Éden, vamos voltar para Moisés. Vamos voltar para Moisés trazendo muito desses conceitos que nós vimos aqui no Jardim do Éden. Gente, tá dando para pegar? Tá cansativo ou tá misturando muito? Como é que tá? Tá maravilhoso. Tá muito bom, Antônia. Posso seguir, né? Pode seguir, amigo. Muita coisa interessante. Então nós vamos aqui pegar a Bíblia de Jerusalém, nós estamos repetindo todo aquele trecho que nós já lemos, não vamos ler de novo. Você já deve ter memória o que aconteceu, né? Fazer a serpente de bronze, né? E vamos para um comentário de Champlin sobre isso. Né? É uma coisa muito interessante também. Quando ele vai nos dizer, na sua tipologia, que a serpente é um símbolo de pecado julgado. O bronze alude ao julgamento divino, como se dava com o altar de bronze, lá em Êxodo, e também de alto julgamento, como era o caso da bacia de bronze. Coloquei em negrito, esse negrito é meu, né? A bacia de bronze. A serpente de bronze é tipo de Cristo, que se fez pecado por nós, pois ele levou sobre si o nosso julgamento. Esse é um conceito que quase todos os autores têm, né? Achando que Jesus, existe uma ligação da serpente com Jesus, porque Jesus, naquele instante, como houve o perdão do pecado para as pessoas que eram mordidos pelas serpentes e contemplavam aquele estandarte, vendo a Nahash Neroshet, a serpente de bronze, e se curavam, Jesus sendo erguido, quando se contemplava, que se entregava a Jesus, também eram curados seus pecados, como se Jesus levasse todos os pecados da humanidade para lá, e a partir daí todo mundo que se confessar a Jesus é perdoado. Então é um conceito que entorta um pouquinho por conta disso, não é o que a doutrina espírita nos esclarece, não é? Mas é o que quase todos os autores falam, tá? Por isso que eu trouxe esse trecho de Champlin. Uma coisa que me chamou a atenção foi que ele menciona a bacia de bronze. E nós trouxemos aqui a bacia de bronze, né, a palavra aqui em hebraico, que é o Kior Neroshet. Né? Então, Kior Neroshet significa bacia de bronze. Por que Champlin está fazendo uma comparação da serpente e mencionou a questão da bacia de bronze? Né? Então, vamos ver aqui, né, lá em Êxodo, o que é que está escrito. E eu vou colocar essa questão para vocês pensarem.
diz o seguinte, que Yahvé falou a Moisés, dizendo, farás uma bacia de bronze, uma base também de bronze para as abluções. Colocá-la-ás entre a tenda da reunião e o altar e a encherás de água. Nós não vamos interpretar também isso aqui, que isso aqui dá muita coisa para falar. Com a qual Arão e os seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da reunião, lavar-se-ão com água para que não morram. E também quando se aproximarem do altar para oficiar, para fazer fumegar uma oferenda queimada para Yahvé. Lavarão as mãos e os pés e não morrerão. Isto será um decreto perpétuo para ele e para a sua descendência de geração em geração. Então nós vamos ver, eu peguei o próprio comentário de Champlin, e nós estamos vendo que o Kior Neroshet, que ele está dizendo aqui, mais uma vez ele está dizendo aqui no passado que Arão e seus filhos tinham que passar pelo bronze para não morrer. Se eles entrassem na tenda, tá certo, de reunião, no altar, sem fazer ablução na bacia de bronze, que foi pedido para Moisés construir, eles morreriam. Então, mais uma vez, quem não contemplar o bronze morre. A serpente de bronze, quem não contemplava a serpente de bronze, se tivesse mordido pela serpente, também morria. Então, vocês estão notando aí essa ligação das duas passagens, né? O bronze, a salvação, tá certo, e o perigo da morte. Então, nós temos assim, essa dubiedade muito bem caracterizada no Velho Testamento. E isso tem todo um sentido, né? Como nós não estamos analisando isso agora, nós estamos trazendo apenas porque a serpente lá, Nerhash Neroshet, é serpente de bronze. Por isso nós estamos trazendo a questão de bronze em cima do apontamento de Champlin, né? E aí, Champlin ainda vai nos dizer, aqui nesse trecho, eu vou só resumir, ele está mencionando sobre as várias murmurações pelas quais os hebreus se submeteram durante esse período em que estavam atravessando o deserto, em que se queixaram várias vezes. Então essa queixa que nós estamos referindo nessa passagem não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Alguns autores falam que houveram 10 murmurações, alguns autores falam que eram 12, e muitos nem contaram as murmurações, né? Então, cada autor aí tem um ponto de vista diferente. O que são essas murmurações? São reclamações, são revoltas, né? Que o povo passou durante todo o período de travessia do deserto. E nós já vimos lá no passado, nas outras interpretações, o que é que o deserto simboliza, né? Então, tudo isso eu estou colocando que é para nós já fazermos assim, as nossas costuras mentais, para podermos depois voltarmos para João e entender essa passagem, né? Então, o que é que nós temos, de fato, nessa passagem de Números? O que é que nós temos? Depois que nós fomos em Gênesis e pegamos toda a fundamentação teórica, pegamos os historiadores, pegamos os espíritos, pegamos Kardec, o que é que nós temos nesta passagem dos Hebreus? Lá atrás nós fizemos conjecturas. Agora nós vamos ver o que é que nós temos de fato nessa passagem dos Hebreus. Primeiro, os Hebreus, eles haviam saído do Egito, estavam no regime de escravidão e atravessavam o deserto rumo à terra prometida, Canaã. Logo, essa viagem era um movimento de quê? Era um movimento de esforço, era um movimento de libertação, era um movimento de salvação. Vocês lembram quando nós estudamos salvação lá atrás, em que nós vimos que um dos conceitos de salvação estava muito ligado à terra, à conquista da terra, ao ganho da terra, porque era dali que se tirava o sustento para que se pudesse alimentar e ter vida? Estão lembrados disso? Então, é dentro desse conceito. Então, eles estavam nesse movimento de salvação, né? Estavam caminhando pelo deserto. Nós também vimos a simbologia do deserto. E aí nós já podemos trazer esse movimento dos hebreus internamente para cada um de nós. O que significaria isso? Sair de uma escravidão, passar por um deserto interior para obter uma salvação. O que significa isso? Que movimentos são esses internos? Que movimentos são esses dentro de cada um de nós? Aí cada um já vai fazendo os seus pensamentos. Mas o que nós temos nessa passagem, uma das coisas é essa. Outra coisa que nós temos, que nesse episódio,
conforme alguns autores falam, os hebreus estavam no último ano antes de adentrarem a Terra Prometida. Eles estavam no último ano. Né? E existe uma curiosidade aqui, né, que é bom a gente dizer, que toda aquela, segundo as Escrituras, toda aquela civilização que fez parte do Êxodo, ela não entrou em Canaã. Né? Foi toda uma população renovada, como se toda aquela civilização ela tivesse sido substituída, todos morreram e surgiram outros. Inclusive, isso aqui fica como um ponto de interrogação para a gente poder, lá na frente, entender isso. Nem Moisés e nem Arão, que são as duas personagens principais, entraram em Canaã. Ambos morreram antes, não entraram em Canaã. Vocês lembram que Moisés passou essa responsabilidade para Josué, né? Então eles não entraram em Canaã, né? Isso é muito interessante. Isso tem toda uma simbologia por trás, né? Outra, o que é que Moisés simboliza? Moshe simboliza o quê? A primeira revelação, ou seja, personifica a primeira revelação e simboliza a justiça. Então nós já podemos ligar. Moisés simboliza a justiça. Moisés está erguendo, fez uma serpente abrasadora de bronze, colocou numa haste para que o povo pudesse ser salvo. Moisés simbolizando a justiça. O que esse movimento quer dizer? Muito bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, para fundamentar aqui, nós temos duas passagens aqui para fundamentar essa questão da justiça. No capítulo 1, Kardec vai nos colocar que há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável. A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Então nós estamos vendo aqui, Kardec nos dá a explicação no capítulo 1, logo depois do texto do Evangelho, já entra Kardec falando, mostrando que há duas partes distintas na lei de Moisés, a lei de Deus e a lei civil. Né? E nós temos Emmanuel em Um Consolador, na pergunta 271, a resposta da pergunta 271, em que ele vai colocar que até agora a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em três aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça, o Evangelho ou o Cristo, a revelação insuperável do amor. E o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. Então nós só trouxemos esses dois trechos aqui para mostrar por que Moisés simboliza a justiça. Continuando com as nossas indagações ainda sobre a passagem de Moisés. Colocar serpente numa haste. Haste tem vários significados em hebraico. Nessa passagem era anês, que significaria o quê? Insígnia, estandarte, sinal. Era também um ponto de reunião, era um chamativo demarcatório que era utilizado, assim, às vezes antes de grandes batalhas, era um ponto de reunião de pessoas, era um sinal, não é? Onde se colocava ali o emblema, um símbolo que representava toda aquela coletividade que estava ali. Né? Então isso é o que era a haste, era o significado de haste, onde Moisés pendurou a serpente. Né? A serpente, nós já vimos naquela conclusão, trazendo lá de Gênesis, que ela é a egoconsciência. Então, o que é que significaria erguer a egoconsciência para a haste? O que significaria isso? Vamos começar a pensar um pouco sobre isso. Serpentes abrasadoras. O que significa o termo abrasador? Abrasadora significa queimante, ardente. Quando a gente vai pesquisar os autores, existe uma gama de interpretações. Alguns acham que o termo abrasador, o termo queimante ou ardente, era em função da cor da serpente. Outros acham que era da cor do veneno. Outros acham que era do efeito do veneno que causava queimaduras e dores terríveis, né?
e que matava em pouco tempo. Então, existem várias interpretações do porquê que se chamavam abrasadoras. Não existe um pensamento comum o porquê que era abrasador. O fato que quer dizer queimante e ardente. Então, serpentes abrasadoras são o quê? Dentro das concepções que nós desenvolvemos lá atrás. São as tendências inferiores que nós possuímos e que nos permitimos envenenar por elas. Lembra, nós vimos das paixões que Kardec falou? Nós nos permitimos envenenar por elas. E, às vezes, morrendo espiritualmente para as sagradas oportunidades que passam até que nós despertemos para o bem. Vamos lembrar, há algumas semanas atrás, que nós trouxemos a passagem do Públio Lentulus. E lembro que Jesus diz para ele, você está na sua escolha. Você pode agora adentrar, tá certo, no reino da redenção, ou você pode prolongar por séculos. Estão lembrados daquele trecho do há 2000 anos que a gente trouxe? E Públio optou pelo quê? Pelo orgulho. O que aconteceu? Lívia, sua esposa, trocou as vestes com Ana e morreu na arena. E foi recebida por Jesus e pelos emissários. Lívia foi para o mundo espiritual, né, e nunca mais reencarnou. Nunca mais reencarnou. Né? E Públio é o nosso Emmanuel, né, que atualmente, segundo as informações de Chico, está reencarnado na Terra e teve várias reencarnações, quer dizer, 2000 anos de história. Quem conhece as vidas de Emmanuel, né, 2000 anos de histórias, por causa de um momento, de uma oportunidade que deixou passar. Então, esse é o morrer espiritualmente. Né? Não é o morrer. Morrer espiritualmente é, às vezes, passar aquela sagrada oportunidade por uma questão do orgulho, porque nós estamos envenenados pelas nossas tendências. Nós somos mordidos pelas nossas tendências. Né? E, de repente, deixamos passar. Quantas oportunidades nós temos deixado passar? Quantas oportunidades nós temos perdido por causa das nossas inferioridades? Né? Que muitas das vezes, depois que passa, nós sofremos e aquilo queima realmente como um veneno, porque dói. E nós temos que suportar as consequências dos nossos atos impensados. Né? Então, serpentes abrasadoras simbolizam essas tendências inferiores. Outra coisa importante, vocês devem estar lembrados no texto, que está dito lá, Yahvé fala para Moisés, faze uma serpente abrasadora e pendura numa haste. Por que fazer uma serpente também abrasadora para curar? Essa é uma pergunta que a gente vai responder já. Talvez vocês já estejam deduzindo, né? Talvez você já esteja deduzindo. E aí é uma coisa muito interessante. Mudança de nível de consciência, gente, implica em quê? Em sacrifício. Ninguém muda de nível de consciência sem determinados sacrifícios, sem um esforço, sem sacrificar determinadas coisas. Essa mudança de nível de consciência, ela requer sacrifício. Mas por que você está falando em mudança de nível de consciência? Lembrem-se que nós já vemos lá que a serpente, ela simboliza o que lá? A ego-consciência. Né? Então, a dualidade da serpente, ela está dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. Se não, vejamos o que Joana nos fala. A dualidade sempre esteve presente no ser humano. Desde o momento em que ele começou a pensar, desenvolvendo a capacidade de discernir. Os opostos têm-lhe constituído desafios para a consciência que deve eleger o que lhe é melhor, em detrimento daquilo que lhe é pernicioso, perturbador, gerador de conflitos. Então, isso está em amor, imbatível amor. Ela ainda vai nos dizer que o bem e o mal, olha aqui, estão inscritos na consciência humana, em a natureza, na sua harmoniosa organização que deu origem à vida e que fomenta a própria vida. Logo, erguer a serpente numa haste, gente, significa o quê? Qual é o habitat natural da serpente? O solo.
né? Ela anda rastejando no solo. Na hora que se cria a serpente e eleva-se a serpente, e nós já vimos que a serpente é a ego-consciência. Na hora que você eleva essa serpente e ela se transforma no bronze, no alto da haste, isso significa o quê? Que movimento é esse? Elevação do nível de consciência que sai do terra a terra. Então, suspender significa modificar esse habitat natural, transformar os instintos e as sensações em sentimentos nobres. Nós estamos falando de educação do espírito. Como a dualidade está em nós, para que nós possamos nos curar, para que nós possamos nos salvar, entre aspas, essa salvação aqui, entre aspas, o que é preciso haver? Nós temos que aumentar, mudar de nível de consciência. Nós temos que deixar aquele habitat onde a consciência anterior habitava, onde os instintos ali e as sensações que eram a supremacia, para que nós possamos desenvolver sentimentos superiores, sentimentos nobres, né? Nós estamos falando da mesma força transformada. Então, essa é a suspensão na haste, que a haste também vai ter o seu significado. Então, esse erguer a serpente numa haste, feito através da justiça. Quem é a justiça? Moshe, Moisés. É a elevação do nível de consciência. Isso faz sentido para vocês? Alô? Faz, com certeza, Antônio. Tá. Então, isso é elevação do nível de consciência. Olha que coisa interessante. Hã? Perfeita essa analogia. E outras deduções nós poderíamos ter aqui ainda, nesse trecho de Moisés, mas que não vão contemplar tanto a questão da serpente, né? E aí, agora que nós entendemos Gênesis, o que é a serpente, o que simboliza essa figura da serpente de Moisés, da serpente de bronze, né? A Nehash Nehoshet, de bronze, né? Que é a elevação desse consciente. Porque do haste, a partir daí, nós voltamos para João. Então, nós voltamos aqui para João, para a gente poder contemplar aqueles 4 pontos lá que a gente iniciou. E aqui nós vamos responder aquelas questões que ficaram pendentes lá atrás. Mas eu acho que nós vamos ficar para as cenas do próximo capítulo, se a equipe assim consentir. Que já são 20h56. Sim. Ficou aquela aguinha na boca. Aquela preparação, né, bem feita para a gente mergulhar, aliás, retomar as perguntas, né? Uhum. Muito bom, Antônio. Eu acho ótimo, porque aí a gente faz essa análise retomada com calma, né? Pronto, então ficamos combinados. Nossa, fantástico, Antônio. Você ia dizer mais alguma coisa? Não, era só, assim, não sei se foi assim muito texto, mas é porque uma coisa vai puxando a outra, vai puxando a outra, vai puxando a outra, né? E de repente, né? A gente acompanhou aqui, anotei muita coisa Também. O bom é que ficou tudo gravado, realmente, uma aula, né? A gente viu essa perspectiva. Eu só queria ressaltar o que você comentou já, muito bem, de que Jesus está citando e trazendo, ele fala como Moisés, né? Como Moisés. Ele coloca isso como uma referência. Exato. Então, eu acho que isso você fundamentou bem o quanto nós precisamos, e geralmente não levamos em conta, uma análise mais profunda dessa frase do Cristo, né? Dessa referência dele. De onde vem? Primeiro, de onde vem? Que muitos de nós não sabíamos, né? E agora já sabemos. E o porquê dessa referência, né? O porquê dela existir, né? E aí a gente remete essa passagem da serpente, e dentro da serpente, como você falou, uma coisa leva a outra, né? Dentro da serpente, o quanto é importante a gente perceber os significados, dependendo do contexto,
E aí você resumiu bem essa dualidade da serpente, né, nesse lado da... quando você trouxe a passagem da Do Gênesis, discernimento e da tentação. isso, do discernimento e da tentação, né? E que me veio em mente também, dentro dessa análise que foi tão profunda assim, até denso se para a gente acompanhar, né, a capacidade do Antônio, né? Mas eu digo assim, ela permeia por todos, vamos dizer assim, simbolismo que tem esses elementos, principalmente que estamos destacando aqui, a serpente em si. E não sei se o Antônio também se aprofundou, que dentro de todos esses comentários me veio em mente também um povo que passou nessa escravidão no Egito, e dentro do Egito também a serpente tinha uma imagem simbólica de simbologia, tanto que ela ficava na coroação dos faraós, assim, dentro do simbolismo deles, né? E que às vezes tem essa questão de astuto, de inteligência, de espirituoso também, tem, tem várias questões muito interessantes. Então, dentro desses permeios, a gente vai ver assim que também esse elemento serpente para eles, que era uma nação que veio há longos anos escrava no deserto, também tinha mesclado alguma simbologia da serpente dentro desse povo que estava peregrinando no deserto, né? E interessante que em várias outras culturas vai ter essa simbologia da serpente, né? Inclusive, até vou postar ali no grupo ali um livro que eu achei que fala, tipo assim, ele passa por esse entendimento da simbologia da serpente por várias culturas. Mas foi show. Muito bom mesmo, muito bom. Gostei demais. Israel, quando trouxe esse elemento, acho que foi Israel, né? Ele trouxe também muitas informações, e aqui a gente pôde realmente mergulhar, né, hoje. Gostei muito que você trouxe, além de números, do texto da Gênesis, né, que é bem profundo, e a gente, coincidentemente, estávamos estudando esses dias aqui sobre esse texto, e o quanto o quanto é profundo, pegando só o elemento da serpente, por exemplo, né, que é, às vezes, de maneira tão equivocada, interpretado como o elemento da maldade, da malícia, da má-fé, quando, na verdade, em nenhum momento no texto a gente vê isso. Ela é referenciada como astuta, né? E ela diz, vossos olhos se abrirão, né? Então o que é que o texto vai dando pistas muito claras, né, desse significado da serpente em si, como esse elemento do discernimento, do bem, do mal. Enfim, só mencionando alguns pontos que eu achei muito interessantes desse resgate, e continuamos semana que vem. Elis, você quer falar alguma coisa, Elis? Elis também acompanhou, comentando aqui, mas tá certo, Elis. Vamos então agora fazer nossa prece final, né? Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar alguma coisa? Só agradecer. Só agradecer. Então, obrigado, Antônio, pelas informações, pelo conhecimento trazido hoje, pela análise. E vamos pedir, então, para alguém fazer a nossa prece, né? Você tá só... Eu ia pedir para você, Elis, mas eu não sei se você está só de... se você não estiver podendo falar, fique tranquila. Não, tranquilo. Posso fazer, porque eu tô só de Ótimo. ouvinte mesmo. Tava aqui brincando com a serpente, lembrando de algumas, com conceito, né? Lembrando de algumas reflexões de Haroldo. Mas é bem profundo. Mas vamos lá, vamos agradecer. Então vamos mentalizar a figura de Jesus e pedir a Ele que nesse instante esteja conosco, certamente esteve conosco durante essas reflexões valiosas.
querido amigo, nossa gratidão por mais uma vez nos reunirmos em teu nome. Nossa gratidão por tua existência, por tuas lições, por tua presença conosco. Que essas suaves vibrações que emanam de ti e dos teus trabalhadores envolvam os nossos corações, os nossos lares, as nossas famílias. E todos aqueles que nesse momento estão necessitados do teu amor, do teu acolhimento, da esperança que vem do teu nome, para que dias melhores possam vir para todos nós, mas especialmente dentro de nós, dentro do nosso coração. Ampara todos, ampara os amigos que conduzem tão carinhosamente esse estudo. Fica conosco, Senhor, hoje, sempre, até a próxima semana, quando mais uma vez estaremos juntos. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Gente, uma boa semana a todos, gente, viu? Muito obrigado aí, viu, gente? Hein, Antônio, conta de texto ali que estava rico em material e conteúdo, viu? Porque agradecer, vamos dizer assim, ter um empenho, uma busca e pesquisa tão profunda assim. É verdade. Jesus, eu não dou conta, não. É muita competência, muita experiência. Sim, Elise, ele vai colocar. Tá Muito bom o certo. material mesmo. Vai ser muito útil, né? Quando a gente quiser referenciar e buscar sobre o Sim, tema. o nível de abstração também muito alto, né? Pelo menos para mim, que sou aprendiz, então preciso meditar depois, se possível, a gente agradece, viu? Gratidão sempre. Gente, uma boa Antônio, semana a todos, então, gente. Muita paz a todos, gente. Prazer estar com vocês, gente. Um prazer. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Tchau.